Voltamos com o pauta especial. Eu continuo conversando com o diretor do Hospital Portugal Ramalho, o professor Aldênis Peixoto. E essa problemática, ela avança à medida que outras necessidades, por exemplo, o HGE não tem uma unidade, se chegar um paciente psiquiátrico lá, com a intercorrência qualquer, eles não têm um leito. Depois do atendimento emergencial, para onde esse paciente vai? Atualmente, vai para o Portugal Ramalho. Como tudo que é do SAMU, como tudo que é da urgência, como tudo que é da emergência, mais uma vez eu repito, mesmo sem ser reconhecido como hospital, como emergência psiquiátrica, mas é onde funciona, na prática é o que acontece em Alagoas. O projeto em si, ele coloca como a atenção básica mais funcionante, como a gente já disse, como o paciente sendo atendido na comunidade, como ele sendo atendido, mas é aquilo que você lembrou. Se nem no HGE ele já atende várias situações que poderiam ser atendidas em outros locais e terminam sobrecarregando o Hospital Geral do Estado, é o que acontece também com o Hospital Portugal Ramalho. Por falta desses ambulatórios, nós somos muito carentes de atenção inicial. A porta de entrada, às vezes, é a emergência. E isso vai ter que, em algum momento, corrigir. As discussões vêm há anos, há décadas, eu diria. Desde que o projeto foi lançado, desde que o SUS existe e desde que a lei foi aprovada em 2001, que vem se fazendo isso pelo Brasil afora. Aqui em Alagoas é que a Clínica Zé Lopes deu o primeiro grito há semanas atrás. E deve ter mexido com a preocupação maior do município, da Secretaria Estadual de Saúde, para ver o quanto mais apressar. A gente, apesar de ser hospital, foi a gente, junto com o CISAL, quem fez o planejamento de tudo isso que eu falei antes. Da gente ter uma habilitação de um CAPS, 2 ou 3, de uma habilitação do SEAD transformando-se em CAPS AD, 2 ou 3, a implantação de um CAPS infantil, que a Maceió só tem um, a implantação da emergência psiquiátrica fora do hospital psiquiátrico, em que ela tivesse um espaço para um atendimento de 48, 72 horas e o paciente pudesse voltar ou ter alguma retaguarda, voltar, quando eu digo, para a comunidade, para ser atendido dentro do ambulatório, dentro do programa de saúde da família, ou mesmo ser encaixado num CAPS, mas que ele não ficasse no sistema e, em última instância, na enfermaria. Só que até hoje tudo isso ainda está no papel. A gente espera evoluir. Ontem eu perguntei no curso de gestão que a gente estava fazendo como é que a gente faz quando a gente tem dois objetivos. Um é fazer com que funcione bem agora e o outro é, se ele fizer bem, como é que vai fazer a mudança para o outro funcionar tão bem e ter a credibilidade que o Portugal Ramalho tem, graças à ousadia e aos avanços que a gente tomou em termos da humanização do atendimento. Então, à medida que da humanização, é a evolução dos pacientes, aqueles que considerados crônicos que devem ser ressocializados. Existem essas possibilidades da residência terapêutica, tanto tipo 1 para os menos necessitados, aqueles que possam recuperar a sua autonomia, quanto a do tipo 2, que comporta até 10 pacientes, e até quantas as unidades, as secretarias municipais de saúde, ou o próprio apoio da Secretaria de Estado, vão poder fazer com que tenham esse número suficiente para comportar essas pessoas. Existe também outro espaço para os pacientes de longa permanência ficarem. Existem portarias definindo esses critérios. Como vai ser que a gente vai colocar, como é que vai ser na prática, isso só o tempo vai poder dizer. E, professor, a gente sente que as doenças avançam a partir do momento que há uma correlação com o tamanho da população, mais diabéticos, mais depressivos, enfim. A doença mental acompanha isso também. Temos mais doentes do que há 2 décadas. Eu diria que não só acompanha o crescimento populacional, como acompanha a investigação mais apurada que vem sendo feita.
Então, hoje se consegue ter maior definição de patologias que há duas décadas atrás você mal falava. O exemplo delas é o déficit da atenção, por exemplo. O próprio TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Então, são situações que precisam ser atendidas em ambulatórios, em CAPs, na rede, e que terminam se tornando doenças mais graves a ponto de hospitalizar. Quando, na realidade, o histórico da hospitalização sempre foi feito para os casos mais graves da esquizofrenia ou dos quadros psicóticos mais graves. Aqueles maníacos em fase de euforia intensa ou psicótica, as dependências químicas por um tempo bem menor, bem curto, para de lá ter para onde ir. E é esse ter para onde ir que Alagoas ainda não tem, mas que a gente acredita que com os avanços dessas discussões, com a boa vontade dos nossos governantes, a gente possa ter isso em breve tempo. Até que ponto um adicto pode ser considerado um doente mental ou está tudo junto, misturado? No Portugal Ramalho, a gente tem uma enfermaria, uma ala chamada Vila Conchego, que comporta 27 leitos só para dependência química, exatamente pelo perfil diferente dos demais usuários do hospital. Então, em alguns momentos, dependendo da fase da intoxicação, dos sintomas que o paciente apresenta, ou se já tem um transtorno psicótico decorrente disso, que a literatura, que os manuais aceitam como real, ele é considerado um paciente da psiquiatria. Fora esse momento, ou numa fase de abstinência intensa, em que vem, como eu disse, os sintomas psicóticos, as alucinações, a agitação, as alterações da consciência. Então, mas é um paciente clínico também, muito mais do que psiquiátrico. O paciente clínico no sentido das consequências hepatológicas, das consequências cerebrais neurológicas, das alterações, deficiências de vitamina que esse paciente apresenta, das alterações, enfim. Só que, como os manuais colocam as alterações mentais e comportamentais como mais evidentes, e pela dificuldade de preparação dos outros serviços para atendê-los, eles terminam sendo atendidos pela psiquiatria e pela saúde mental. Então, mesmo aqueles que nem sempre têm esse perfil. Há poucos dias nós tínhamos um paciente no Portugal Ramalho, internado por ordem judicial, usando tornozeleira, inclusive, em que perguntava para a gente o que é que estava fazendo lá. E foi uma demora, uma burocracia enorme para que a justiça o liberasse, depois de mais de 2 meses em que ele dizia: eu não tenho por que estar aqui, eu não tenho aqui, eu estou como se eu estivesse preso aqui. Então, nessas horas, não tem como o paciente usuário, o adicto, ser considerado igual ao paciente com transtorno mental, porque ele estava livre de qualquer transtorno na área psiquiátrica naquele momento. A sociedade não sabe lidar com o tema, né, nem com o problema. As famílias precisam aprender, né? Elas se comportam como focos de resistência a qualquer outra demanda que não seja a internação, o isolamento. Eu acredito que qualquer mudança é complicado do pessoal absorver. O próprio trabalhador da saúde às vezes tem essa dificuldade, a comunidade que cerca, etc. Mas o familiar realmente é o mais difícil. É o mais difícil porque ele sente na pele o comportamento do paciente, seja ele de transtorno mental, seja usuário de drogas. Então, para eles, em muitas situações, o que é até triste, é muito mais cômodo, é muito mais conveniente ter o paciente dentro de uma instituição em que tire dele o peso E, por outro lado, também a gente pensa nas consequências disso, como a gente já viu pais de autistas que têm que deixar de trabalhar, de viver em função unicamente de acompanhar o autista no seu dia a dia. Então, são situações em que eu acho que são individuais, para isso deve ter espaço para atendimento para todos eles, em todos os níveis, a manutenção dos leitos psiquiátricos, agora em hospitais de clínica, em que ele possa, inclusive como um dependente químico, ter atenção não só da psiquiatria, como da parte clínica existente. E um outro detalhe importante que a gente tem que ver é que, no caso da dependência química, é um problema muito mais social do que de saúde.
É uma coisa muito mais abrangente, que envolve muito mais prevenção, que envolve muito mais educação, que envolve segurança pública, que envolve, enfim, inúmeros fatores, mas também os fatores psicológicos e médicos desse paciente. Qual é a perspectiva de atenção à doença mental e ressocialização diante dessa possibilidade do aumento, né, no número de doentes, da falta de perspectiva de aumentar o programa de saúde da família e fechamento de hospitais psiquiátricos? Fica difícil de eu te responder. Eu sinto pela não existência exatamente de um programa de saúde da família mais amplo, mais abrangente, de uma preparação para que as famílias possam realmente ter esses pacientes mais perto e deixarem eles a instância última da internação, mas principalmente pelo risco que é o fechamento desses hospitais sem essa estruturação. Então, é um medo que você tem, que a família tem, que nós temos. Daqui a pouco, vamos dizer, a Clínica Ulisses Pernambucano, a Clínica Miguel Couto, a Clínica Zé Lopes fecham suas portas. Portugal Ramalho não tem a mínima condição de absorver toda a clientela, toda a demanda. O que é que vai ser feito? Para onde vai ser feito? Então, é necessário que haja realmente essa rede funcionante de ambulatórios, de CAPs, de trabalhos educativos, de situações como as recreações que a gente faz no hospital. Eu acho assim, um setor tão importante quanto o da farmácia, que libera o medicamento, é o setor de recreação. Nós somos apaixonados por aquilo que Nísio da Silveira ensinou. A terapia ocupacional, o aproveitamento dos potenciais de cada um desses pacientes, que mesmo sem a sua sanidade completa, tem coisas muito boas, muitos dons, muitos talentos, e como a loucura é boa em algumas situações. Então, nesse momento em que o paciente consegue desenvolver isso, onde é que vai se buscar, ou como é que o Estado, como é que os municípios vão? Infelizmente, eu não tenho como lhe responder, mas acredito que com muita discussão, com muita boa vontade governamental, decisão política mesmo, essas situações vão ser resolvidas. Professor, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês pela oportunidade. O programa Pauta Especial fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 11h30 da manhã, com reprise às 7 horas da noite. Até lá.